E aí, pessoal, tudo bom? Pois é, como conduzir, como abordar a dor torácica na emergência? Essa é uma pergunta recorrente dos estudantes de medicina, também dos internos e até mesmo dos médicos residentes. Então eu estou aqui para trazer um pouquinho dessa abordagem para vocês, certo? Uma coisa bem inicial, até porque a gente tem uma aula só de dor torácica na emergência no curso Meu Primeiro Plantão, uma abordagem sindrômica das principais emergências clínicas. Vocês vão lá no Instagram do Dr. Lucas Mustafa, na DR Lucas Mustafa, e procuram o link da bio, e lá tem um curso com o link, para o curso, diretamente para inscrição para o curso Meu Primeiro Plantão, tá certo? É um curso excelente, voltado principalmente para médicos e acadêmicos de medicina, e dentre os médicos, principalmente para os médicos residentes e médicos generalistas recém-formados que atuam no setor de emergência. Então vamos lá. É o seguinte, pessoal, como abordar, Na verdade, uma das primeiras coisas que a gente tem que fazer, se não a primeira, é quando chegar um paciente com dor torácica na emergência, a gente tem que pensar nas causas mais graves, nas doenças mais graves que podem estar causando esse sintoma. E a gente tem para isso as 5 causas de dor torácica catastrófica e uma causa que ela é tão importante, tanto pela sua gravidade quanto pela sua prevalência, que ela merece um local de destaque, um local à parte. Então a gente tem as 5 causas de dor torácica catastrófica, ou seja, causas que podem ameaçar a vida do paciente, que podem levar ao óbito, à morte, em questão de minutos a horas. Que causas são essas? São a dissecção aguda de aorta, a pericardite aguda evoluindo já com tamponamento, com tamponamento cardíaco, a rotura de esôfago, o pneumotórax hipertensivo e o TEP maciço, o TEP com instabilidade hemodinâmica em geral. Então, é importantíssimo a gente, na anamnese e no exame físico direcionados da emergência, conseguir pegar pistas positivas e pistas negativas para essas hipóteses diagnósticas. Por exemplo, calcular a probabilidade pré-teste que o paciente tem um TEP, saber se ele teve algum trauma que justifique, por exemplo, um pneumotórax, ou se é um paciente longelinho, se ele tem história de pneumotórax prévio. Saber também se tem algo de risco, alguma ingestão de substância cáustica, por exemplo, que possa justificar uma rotura de esôfago, uma história de refluxo grave também, por exemplo. Se tem pulsos assimétricos, pressão arterial assimétrica para pensar na dissecção de aorta ou irradiação para dorso. Se tem, por exemplo, um atrito pericárdico, para a gente pensar na pericardite aguda. Então, são casos importantes e a gente vai na anamnese, no exame físico e no eletrocardiograma já tentar direcionar esse paciente, por exemplo, para outros exames complementares, para alguma terapêutica inicial. É o velho que se move ganha o move. Mas é fundamental agora para o eletro desse paciente. A gente tem tempo porta-eletro, que é o tempo que o paciente, que é o tempo que conta o início da chegada do paciente na emergência, na porta do hospital, até o desfecho, que seria, desfecho entre aspas, que seria quando o médico está interpretando o eletro, que é basicamente um tempo porta-eletro de 10 minutos. E nesse tempo porta-eletro, o que a gente tem de mais significativo aí não é sair laudando o eletro, descrevendo todos os seus pormenores, mas é principalmente saber se esse paciente está suprando ou não, se ele tem um infarto com supra ou não. Se ele tiver um infarto com supra, a gente vai ter que abrir a artéria do paciente, em geral, na hemodinâmica, com uma angioplastia, tá certo? Mas e se o paciente não estiver suprando? Aí, eu vou continuar na minha anamnese e no meu exame físico dirigidos, direcionados e assertivos, para tentar fazer o diferencial daquelas causas de dor torácica catastrófica e, em paralelo, descartando essas 5, avaliar a probabilidade de uma síndrome coronariana aguda sem supra. Seja um infarto sem supra, seja uma angina instável. E aí que entra o ponto, já que eu vi o eletro. Para a síndrome coronariana aguda, o eletro vai ser fundamental, mas além disso, vão ser fundamentais 3 grandes pontos. Primeiro ponto, saber a probabilidade pré-teste de esse paciente ter uma doença arterial coronariana ateromatosa, que é o mais comum. Ou seja, se é um paciente obeso, um paciente hipertenso, dislipidêmico, diabético, que tem história familiar positiva, precoce em parente de primeiro grau, se tem uma história pessoal prévia de doença coronariana, ou até de AVC ou da ALP, por exemplo, se é um tabagista da vida, se é um usuário de cocaína. Então, tudo isso é fundamental para a gente calcular, ter em mente se é um paciente de alto risco ou não para estar infartando. Segundo ponto, os comemorativos, os sintomas associados à dor torácica. A gente tem os comemorativos clássicos da doença coronariana aguda, que seriam justamente o quê? Uma diaforese, aquela sudorese profusa, suor frio, uma palidez cutânea mucosa, um mal-estar, parece até meio que uma pré-síncope, certo? Dispneia, a falta de ar, que pode estar até sendo um início, pode ser um equivalente anginoso ou pode ser o início de uma insuficiência cardíaca nesse doente.
Então, tudo isso tem que ser levado em conta, em consideração. Fora os comemorativos, né, a gente tem a caracterização da dor. Para caracterização da dor, a gente tem uma mnemônica, que é o OPQ-RST. E essa mnemônica aqui está na jogada como fundamental para a gente tentar avaliar se é um paciente com uma dor definitivamente anginosa, uma dor provavelmente anginosa, uma dor possivelmente anginosa ou uma dor definitivamente não anginosa, tá certo? E aí o que a gente vai olhar? De onset, início, que a gente sabe que a dor da doença coronariana, da síndrome coronariana aguda, é uma dor aguda, como eu já disse, só que ela é uma dor que ela atinge seu ápice. Para atingir seu ápice, ela precisa de um tempinho, não é uma coisa súbita, abrupta. Então, é uma aguda gradual, certo? Isso é o onset, o início. O P é de provocation and palliation, né? Provocação e paliação, ou seja, os fatores de piora e de melhora. Piora, geralmente, é uma dor que tende a piorar com o exercício físico, com o estresse emocional, né? São fatores desencadeantes, até mesmo com refeições copiosas. Já os fatores de melhora, ela pode melhorar com repouso ou não, pode melhorar com nitrato ou não. Na hora da síndrome coronariana aguda, isso aí vai ser menos específico. O nitrato, particularmente, a gente usa como diferencial, porque ele realmente não mostra ter um grande poder discriminatório para dor coronariana ou não, né? Até porque ele melhora, por exemplo, o espasmo esofágico difuso, que é um dos principais diagnósticos diferenciais de uma síndrome coronariana aguda. Mas, fora isso, o que a gente vai observar? A gente, quando está vendo esse doente, esse paciente, fora a questão dos nitratos, a gente tem o repouso. Mas só que o que melhora com repouso atualmente é uma angina estável. A angina instável e o infarto sem supra, ou com supra, que caracterizam, englobam, que a gente chama de síndrome coronariana aguda, ele atualmente não vai melhorar com repouso. E chama a atenção o seguinte, ele não piora, tipicamente, com palpação local, com a reprodução da dor, com movimentação local também, por exemplo, levantar os braços e mexer os braços, e também não costuma piorar com a respiração, não é uma dor ventilatório dependente. Isso tudo ajuda, porque se o paciente apresentar algumas dessas características, não vou dizer que descarta, mas fala muito contra uma dor coronariana. Bem, fora isso, OPQ, qualidade. Tipicamente é uma dor que é uma dor em queimação, ardência, em aperto, dor constritiva, uma pressão, uma dor opressiva, né? Um desconforto no peito. Ela habitualmente não vai ser uma dor nem facada, nem rasgando, nem agulhada, nem pontada. Isso fala contra. Então, o PQ, R de irradiação, ela tipicamente irradia para membros superiores, principalmente esquerdo, mas também direito, pescoço, mento e mandíbula. Pode irradiar ou ser referida no epigástrio. Para o dorso, não é um dos mais típicos, mas pode irradiar também mais ou menos uns 10 a 20% dos casos. Embora quando irradia para o dorso, a gente tem que lembrar, aventar a dar possibilidade diferencial aí, de uma dissecção aguda de aorta, certo? Mas o mais importante, ela não costuma irradiar para as pernas, por exemplo. Geralmente ela irradia para locais que vão da cicatriz umbilical até a ponta do nariz. Então, OPQ-R, S de sítio, né? Localização. Geralmente ela é uma dor torácica, principalmente retroesternal ou precordial. Se for infarto de parede inferior, pode ser referida em epigastro. E tipicamente é uma dor mal localizada, ou seja, o paciente não consegue mostrar ela com a ponta do dedo, não consegue apontar a dor. Ele mostra que ela está espalhando. E, finalmente, o T de timing, a duração da dor. É uma dor que ela não é muito rápida nem muito demorada. O paciente não vai passar uma semana com uma dor coronariana contínua. E nem vai ter uma dor, se essa dor também não dura menos de 1 minuto. Habitualmente, a síndrome coronariana aguda, por definição, dura mais de 20 minutos. A angina estável, uma média de 3 a 5 minutos, certo? Mas ela vai durar aí, mesmo a aguda, que dura mais de 20 minutos, vai durar no máximo algumas horas. Porque depois de algumas horas, principalmente depois de 12 horas, a gente vai ter necrose no músculo cardíaco. E tendo necrose, vai parar de doer, tá certo? Então, assim, eu queria trazer para vocês essas principais hipóteses diagnósticas, nesse diferencial mais importante, mais grave da dor torácica na emergência, com esses 3 aspectos que a gente tem que levar em conta, fora o eletrocardiograma para procurar supra, que são justamente os comemorativos, a caracterização da dor e a probabilidade pré-teste de o paciente ter uma doença arterial coronariana. Espero que vocês tenham gostado. Então, se curtiram, já curtam meu vídeo, deixem o joinha e se inscrevam no canal para ficarem atentos, porque toda quinta-feira, às 11 horas da manhã, a gente solta um vídeo aqui, novinho em folha, para vocês curtirem, só para médicos, estudantes de medicina, internos, residentes, enfim. E vão lá no meu Instagram, porque, de novo, lá na minha bio tem um link onde vocês vão encontrar a inscrição para o curso Meu Primeiro Plantão, uma abordagem sindrômica das principais emergências clínicas. E
Esse curso que eu fiz muito carinho para vocês, ele tem uma abordagem totalmente nova, né? Uma abordagem inovadora das emergências, das principais emergências clínicas, e tem uma aula lá só sobre dor torácica, onde eu vou esmiuçar um pouco mais do que eu falei com vocês hoje. Então é isso, pessoal. Tamo junto. Simples. Qualquer coisa, qualquer dúvida, chama um direct.